A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar continuidade no nosso estudo, Introdução à Teologia. O nosso tema de hoje é a teologia nas funções da igreja. Sabe aquela frase que as pessoas sempre usam para atacar os teólogos, para atacar quem é estudante de teologia? O apóstolo Paulo fala assim que a letra mata, o espírito vivifica. Vamos ver aqui essa parte, tá? Aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, se abre a sua Bíblia aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, fala assim: mas eu recomendo que você leia todo o capítulo para você ter uma melhor compreensão, tá bom? Não vamos se apegar só em um único versículo ou só uma partezinha do texto, não, vamos... Daqui nesse vídeo não dá para me ler tudo, mas você em casa você pode ler todo o capítulo para ter uma melhor compreensão, tá bom? Fala assim: ele nos fez também capazes de ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Será que nesse versículo tão usado por quem gosta de atacar os teólogos, os estudantes de teologia, será que esse versículo realmente o apóstolo Paulo está dizendo para nós: olha, não estudem teologia, não façam teologia, porque é coisa do demônio, é coisa de Satanás? Será que é isso que ele estava falando? Vamos ver aqui. Quando Paulo fala isso, o que Paulo está querendo dizer? Que a letra sem o Espírito, ela não tem efeito. Ela não é nada. Ela não faz efeito na nossa vida. Se nós pegarmos somente o texto e não tiver o Espírito Santo, se não tiver a instrução do Espírito para nos instruir e nos ensinar aquilo que nos foi revelado, de nada vai adiantar. Porque que muitos que leem a Bíblia não conseguem entendê-la com profundidade e continuam em seus pecados, em seus delitos, em suas transgressões, e simplesmente a Bíblia, a palavra não faz efeito. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Eu já falei em um outro vídeo que a pessoa, quando ela está cega, quando ela está no seu pecado, que ela vai abrir a Bíblia para ler, e se ela não tiver a instrução do Espírito Santo para dar o entendimento, a clareza do que está escrito, ela nada vai entender, ou vai interpretar a maneira dela, fazendo a exegese daquele texto, ao invés de uma exegese. E aí o que vai acontecer? Simplesmente nada. Por que hoje nós vemos aí tanta distorção da palavra de Deus? Por que nós vemos as pessoas querendo tirar versículos tais e tais da palavra? Porque eles não leem com a instrução do Espírito Santo. E para nós lermos a Bíblia, nós temos que ter a instrução do Espírito Santo. Nós temos que ter o auxílio do Espírito Santo nessa leitura, para nós compreendermos. E não é pedir a Deus: Senhor, me revela o que está na palavra, o que isso quer dizer. Não, Deus não vai revelar mais. Sabe por quê? Porque o que Deus tinha de revelar, Ele já revelou aqui na palavra. A palavra de Deus é a própria revelação de Deus. Então, o que nós precisamos ter agora é o discernimento, é o entendimento do que aqui está. O que é teologia? Para que estudar teologia? Qual o sentido da teologia? Qual a função da teologia na igreja? Qual a utilidade da teologia para nós, como igreja? A teologia em si, ela não é nada mais, nada menos do que o estudo da palavra.
Se a fonte principal da teologia não for a palavra, se a base principal da teologia não for a Bíblia, então não é teologia. Porque teologia é você pegar a Bíblia, é você discorrer o texto e entender o que o texto está querendo dizer para você e não querer que ele diga aquilo que você quer ouvir. Porque a partir do momento que nós pegamos essa palavra para estudar, para ler, para compreender, a primeira coisa que nós temos que deixar para trás, a primeira coisa que nós temos que abandonar é o nosso achismo. Ah, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Quando Eva, por exemplo, que a serpente fala para Eva assim, quer dizer, vocês não podem comer de todo o fruto que há no jardim. Aí Eva, não Deus, Eva fala assim, de todo fruto, né? Ela fala que nós podemos comer de todas as árvores, todos os frutos que dá, mas dessa aqui, a Eva fala assim, Deus falou que não é nem para tocar. Eva fala que Deus tinha falado que não era nem para tocar. Aí as pessoas leem esse texto e falam assim, nossa, Deus falou para Eva não tocar no fruto. Não, Deus não falou para Eva não tocar no fruto. Não há em nenhum momento na Bíblia Deus dizendo para Eva não tocar no fruto. Primeiro, o mandamento foi entregue para Adão. Deus entregou, a ordenança foi para Adão não comer daquele fruto, porque no dia que ele comesse, ele morreria. Mas Eva, no temor que ela tinha e no medo que ela tinha de comer daquele fruto, ela por si própria entendeu, então é melhor eu nem tocar. Se eu não posso comer, então é melhor eu nem tocar. Então são coisas simples que a gente passa desapercebido e aí a gente começa a ler a Bíblia com o nosso achismo. Só que quando nós fazemos isso, é onde nós cometemos heresias, falsos ensinamentos, é onde se vem tanta coisa distorcida da palavra. Por quê? Porque eu li aquela passagem com o meu achismo. Não, isso aqui é o que eu acho, é o que eu penso. E ainda tem gente que fala assim, essa é a minha opinião e a minha opinião é que prevalece e é assim, pronto, porque aqui está escrito, então é assim, tal. Será que realmente é assim? Será que não é só o nosso achismo falando mais alto? E se nós deixarmos o nosso achismo de lado? Ou para trás, ou, sabe, simplesmente se desfazer dele? Será que nós não vamos ter uma melhor compreensão da palavra? Porque essas pessoas que falam isso aqui, que usam o versículo 6 do capítulo 3, onde Paulo fala que a letra mata e o espírito vivifica, será que Paulo está falando, gente, não estudem teologia, gente, Paulo foi o maior teólogo do Novo Testamento. Paulo foi o que mais escreveu cartas no Novo Testamento. Quando Paulo estava na prisão, é bem interessante porque ele pede assim, traga-me os escritos sagrados, que no caso eram as escrituras mesmo, né? Que não era ainda o Novo Testamento, porque ele ainda estava sendo escrito, estava começando a ser escrito ainda, mas ele estava falando da Torá, o Antigo Testamento para nós. Então ele fala assim, traga-me os escritos sagrados, que para nós hoje é o Antigo Testamento, e ele fala, traga-me os livros. Que livros são esses? Se eu sou amante de teologia, eu tenho vários outros livros, como dá para ver aqui. Eu tenho vários livros sobre vários assuntos. Na sua grande maioria, na verdade, todos eles são com base bíblica, né? Todos eles são cristãos. Na verdade, todos esses livros que vocês veem aqui são cristãos.
Mas tem alguns que são de teologia, igual esse aqui, ó, teologia sistemática. Tem esse outro aqui também, que eu já até mostrei para vocês em um outro vídeo, teologia sistemática também. Então, se eu sou uma estudante de teologia, eu ensino a Bíblia, sou pregadora da palavra, assim como o apóstolo Paulo era, pregador da palavra, fazia sentido ele ler livros que não tinham embasamento bíblico? Fazia sentido ele ler, por exemplo, um romance? Não faz sentido. Então, aqueles livros que Paulo estava pedindo eram os estudos sobre a palavra. Esses livros eram livros teológicos. Então, se você que está assistindo esse vídeo é desses que fala, não, mas a letra mata. Se eu pegar a Bíblia, sem o auxílio do Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo, com o meu achismo, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso, isso vai me matar espiritualmente. Se eu não ouvir aquilo que o texto está dizendo para mim, aquilo vai me levar à morte espiritual. Porque a Bíblia é um livro divino, é o livro do próprio Deus, é o próprio Cristo se revelando a nós. É o próprio Cristo revelado, na verdade, corrigindo aqui o que eu falei, é o próprio Cristo revelado a nós através da palavra. E se é o próprio Cristo revelado a nós, tem como isso me matar? Se eu pego esse escrito aqui e pego auxílios, livros que me auxiliam no entendimento dessa palavra, livros confiáveis, porque tem muitos livros que não são confiáveis, né? Então eu falo livros confiáveis, eu vou ter um aprofundamento maior. Porque se eu sou pregadora da palavra, você é um pregadora da palavra, não há como você simplesmente ler esses versículos aqui isolados, chegar na frente e querer explanar ele. Ou querer debater com alguém sobre isso aqui. E todo o contexto. E todo o restante. Porque aqui eu quero que você em casa, você leia todo o capítulo 3. E se você ao término desse capítulo você não compreendeu, leia o capítulo 2. Aí você lê o capítulo 2, lê novamente o capítulo 3 e lê o capítulo 4. Eu sempre, eu vou dar uma dica aqui para você que está assistindo esse vídeo, sempre que eu vou estudar a palavra, eu nunca estudo só aquele versículo. Eu faço o quê? Eu estudo o versículo, aí em seguida eu leio todo o capítulo. Aí eu não entendi ainda o que eu faço. Eu leio o capítulo anterior e o capítulo sucessor. Eu ainda não entendi, eu releio novamente. Ainda não entendi, tem alguma coisa faltando aqui? Não, peraí, eu preciso de uma compreensão melhor? O que eu faço? Eu leio todo o livro. Se ainda assim eu ver que está faltando alguma coisa, sabe o que é que eu faço? Eu leio o livro que antecede aquele livro. Ou o que sucede o livro, entendeu? O que vem depois daquele livro. Então, para nós termos uma melhor compreensão da palavra, é preciso que nós venhamos mergulhar nela. É por isso que Cristo fala assim, para nós examinarmos as Escrituras. Porque nós não vamos pegar as Escrituras e ler como nós lemos um romance, como nós lemos um livro qualquer. Mesmo que seja com base bíblica. A Bíblia, ela é um livro o qual você lê apenas com o auxílio do Espírito Santo. Se você não tem esse auxílio, se você está lendo esse livro e você sente que você não está sentindo a presença do Espírito Santo no momento da leitura, então pare a leitura. Pare tudo que você está fazendo, tá bom? E aí você ora. Você ajoelha, você ora. Se você estiver em um ambiente que você não dá para ajoelhar, tudo bem, ore sentado como você estiver, mas ore.
e peça: Espírito Santo, me dá direção, me auxilia, fica comigo aqui nessa leitura. Porque sem Ele, nada nós podemos fazer. É impossível nós termos compreensão da palavra sem o auxílio do Espírito Santo. Então, o que é que mata a letra sem o Espírito? A letra sem o Espírito, ela mata. Porque nós vamos viver só na teórica. Sabe quando você só tem a teórica, e não tem profundidade? É exatamente isso. Mas não se apegue mais a esse versículo. Se você que está vendo esse vídeo é uma das pessoas que usa esse versículo para atacar os teólogos, os estudantes de teologia, para dizer que é coisa do inimigo, como eu já ouvi muito isso, pessoas dizerem para mim que eu ia ficar louca por estudar teologia. Gente, quanta ignorância. Isso é ignorância. Ouvi inúmeras vezes pessoas dizerem para mim: você vai ficar louca, para que tanto estudo, para que você está estudando? Isso é coisa do demônio, isso é coisa de Satanás. Não é, irmãos, não é. A teologia, ela só é demoníaca se a sua fonte principal não for a Bíblia. A teologia, ela só é diabólica se ela não tiver a base bíblica, a própria palavra de Deus como a sua fonte principal, porque teologia não é nada mais, nada menos do que você estudar a palavra. E isso é teologia. É você pegar a palavra e estudar. Toda vez que você pega a palavra na sua casa, você vai estudar aquilo ali, você está fazendo o quê? Uma teologia. É estudar sobre Deus, é entender sobre Deus. É entender do pecado, como o pecado entrou no mundo, por que o pecado entrou no mundo, através de quem, como que isso se sucedeu, como que isso se deu. É entender o plano salvífico de Deus na nossa vida. É entender o plano, o projeto da igreja no coração, na mente de Deus. Teologia é isso. Só que a teologia sistemática, o que ela faz? Ela divide por temas. Tem-se o estudo só sobre anjos, só sobre a Bíblia, só sobre Cristo, só sobre Deus o Pai. Então, ela divide isso, ela organiza, ela dá essa ordem, ela traz essa ordem para que a gente tenha uma melhor compreensão disso. Tá bom? Não entendem que precisamos estudar e praticar a teologia para conhecer mais a Deus e seu plano salvífico. A verdadeira teologia nos aproxima de Deus e nos leva a uma íntima comunhão com Deus. Se o aluno, ao estudar a Bíblia, ao estudar teologia, ele não sentiu o desejo ardente no seu coração de orar mais, se ele não sentir um desejo ardente de se aproximar mais de Deus, ou se ele não sentir que ele está se aproximando mais de Deus através do estudo da teologia, ou se esse estudo não está levando ele ao arrependimento, tem algo errado com o nosso estudante. Você já parou para pensar? Você que estuda teologia, você já parou para pensar? Eu estudo teologia, estudo. Nossa, eu tô tendo conhecimento da palavra, eu tô estudando, mas eu não tenho, sei lá, não tenho um desejo de orar mais do que eu já oro. Ou eu não me sinto mais próximo de Deus porque eu estudo teologia. Ou, não, eu estudo, mas isso não me leva a arrependimento, não me leva a ter desejo de me arrepender das práticas. Peraí, tem algo errado com você. Tem algo errado. Porque o estudo da teologia, ele serve para te trazer o desejo de orar mais,
de se aproximar mais de Deus, porque se você ora mais, você se aproxima mais de Deus. Se você se aproxima de Deus, você logo sente o desejo de quê? Tem o desejo automático do arrependimento. Porque todos nós, independente de ser pastor, ou presbítero, ou evangelista, ou diácono, ou seja qual for o seu cargo eclesiástico, que tenha ou não, do maior ao menor, se ele se aproxima mais de Deus, ele sempre vai ver coisas na vida dele que ele tem que mudar. Ele sempre vai ver coisas na vida dele que ele precisa se arrepender, pedir perdão e parar com as velhas práticas. Às vezes é uma palavra lançada, às vezes é um gesto, uma atitude que nós temos, ou algo que nós fazemos no dia a dia. E quando nós entramos aqui no estudo dessa palavra, ela confronta o nosso pecado. E se esse estudo que você faz, ele não confronta o teu pecado, então há algo errado com você. Não é com a palavra, ou o estudo que você está fazendo não é um estudo confiável. Porque todo estudo de teologia com embasamento bíblico, com o qual a sua fonte principal é a Bíblia, ele vai te levar ao arrependimento. Esse estudo, essa palavra, ela vai te confrontar, seja em que for, seja no seu temperamento, seja em qual área for da sua vida, seja um descontrole financeiro, seja um descontrole emocional, seja em qual for a área da sua vida que você estiver precisando. Se esse estudo que você está fazendo, ele não está te levando, não está te confrontando, não está te levando ao arrependimento, esse estudo está errado. Aí você tem que ver que estudo que você está fazendo, esse estudo é confiável? Ou é dentro de você? Será que você está estudando com o coração aberto, com a mente aberta? Será que ao iniciar o estudo você pediu ao Espírito Santo, abre o meu intelecto, me faça compreender o que está escrito na tua palavra, me dá entendimento com humildade. Porque o Espírito Santo, ele é humilde, ele é simples. Nós não precisamos daquelas palavras bonitas, pegar um dicionário, escolher as melhores palavras, fazer toda aquela oratória. Não. O Espírito Santo, ele é simples. Então, na sua simplicidade, se você pedir para o Espírito Santo direcionamento para você ter compreensão dessas escrituras, você pode ter certeza que ele vai te dar, tá bom? Está claro que há algo de errado, né? Caso você não tenha o desejo de orar mais do que você já ora, caso você não se sinta mais íntimo de Deus, ou que aquele estudo não te leve a arrependimento, está muito claro que tem algo de errado, pois o estudo da verdadeira teologia nos leva a aproximarmos mais de Deus, tá bom? Aos que dizem que estudar teologia é perca de tempo, ou que isso mata a espiritualidade das pessoas, é bom lembrar que o maior dos apóstolos, como eu já mencionei aqui, ele era um teólogo formado. Depois nós vamos ter mais aulas aqui só sobre o apóstolo Paulo. Nossa, nós vamos aprender muito sobre o apóstolo. Ele foi uma pessoa que estudou desde criancinha, desde pequenininho. A palavra diz que ele aprendia aos pés de Gamaliel. Gamaliel ele era um teólogo, era um dos maiores teólogos que tinha na época. Ali a escola de Gamaliel era uma das mais famosas, que tinha uma das mais procuradas, mais conhecidas e mais confiáveis, era a escola de Gamaliel, aonde a Bíblia fala que Paulo aprendeu literalmente aos pés de Gamaliel, tá bom? A Bíblia também nos dá relato do apóstolo Paulo pedindo aqui a Timóteo que levasse, né, o manto, tá aqui na apostila, tá bom? O manto que deixei em Troade
com Carpo e livros. Aí ele fala principalmente os pergaminhos. Esses pergaminhos eram o quê? Os escritos sagrados. Ou seja, ele estava pedindo os livros e estava também pedindo os escritos sagrados. Você pode conferir lá em Atos, capítulo 22, versículo 23, tá bom? A Bíblia também nos dá... Não, irmãos, perdão. Em Atos 22, 3, é onde fala que o apóstolo Paulo literalmente aprende aos pés de Gamaliel, tá bom? E aqui onde ele pede os livros e os pergaminhos para Timóteo, é na segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 4, versículo 13, tá bom? Só corrigindo aí para os irmãos, tá? O estudante de teologia tem por obrigação, é obrigação, irmãos, tá? Dedicar-se profundamente ao estudo bíblico, tá bom? Nós nunca, jamais podemos pegar sua apostila e nos atentar aqui, ficar limitados somente aqui no que a apostila está nos falando. Não, nós temos que pegar a Bíblia, nós temos que, como eu já falei em um vídeo anterior, nós temos que ter um cantinho separado para o nosso estudo, temos um horário todos os dias, ou não sei como que é a sua rotina, mas você ter um horário para você estudar, tá bom? Isso é muito importante. Então, o que você vai fazer? Você vai se aprofundar na leitura bíblica e você vai conferir se o que está aqui realmente condiz, se o que está na apostila realmente condiz com o que a Bíblia nos fala. Assim como os livros de teologia, as bíblias de estudo, ó, vocês estão vendo aqui são bíblias de estudo. Aqui também eu já falei que eu vou fazer um vídeo só mostrando essas bíblias de estudo, não vai ser só um vídeo, vai ser mais de um, porque são várias bíblias, então eu vou falar sobre todas elas, mas aqui onde você vê que meu dedinho está apontando aqui, é um comentário do Novo Testamento, um comentário judaico do Novo Testamento, muito bom. Aqui é um dicionário bíblico que me auxilia muito. Esse aqui, ele é um dicionário bíblico onde ele fala de todos os personagens de A a Z. Aqui é a Bíblia de estudo do Dr. Roma e aqui é a Bíblia pentecostal, a Bíblia pentecostal da mulher, tá bom? Aqui é a Bíblia, na verdade, a Bíblia da pregadora, perdão, irmãos, a Bíblia da pregadora pentecostal. E assim eu tenho vários livros, várias Bíblias de estudo, mas se esses estudos que estão lá, esses são o quê? São comentários de um teólogo que colocou ali naquela Bíblia, tá bom? Então eu vou ter que olhar aquele comentário e ver se realmente ele condiz com a palavra, porque a palavra é a palavra. Agora, um comentário que eu faço ali naquela palavra, que no caso é os estudos que tem ali, eles são o quê? É um pensamento do teólogo que ele coloca ali. Então, esse pensamento pode estar errado também. Não é porque é Bíblia de estudo que a gente... Nossa, é Bíblia de estudo, então é confiável, tá certo? Não, não é. Não é. Tem muitos estudos nas próprias Bíblias de estudo, tem muita coisa ali que não tem base bíblica, que é apenas o quê? O pensamento daquele teólogo que está ali, que ele colocou ali, mas aquele pensamento não está correto, ele não condiz com a Bíblia, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, para a gente não acabar errando também, falando heresias, falando alguma besteira na hora de pregar. Porque nós, pregadores, nós temos que ter um cuidado extremo no momento em que a gente pega aquele microfone para levar a palavra, nós temos que ter um cuidado extremo. Por quê? Porque a igreja está aprendendo. Aqueles irmãos que estão sentados ali, ouvindo, eles estão aprendendo. Então, uma besteira que um pregador fala no altar, ele vai fazer o quê? Ele vai levar a igreja a errar.
quem já tem um entendimento daquilo ali, não vai se deixar levar. Mas muitos que não têm entendimento, que tem um erro gravíssimo no meio do povo pentecostal, no meio dos cristãos, é que eu pego a minha Bíblia para ler na hora do culto. Eu vou ler na hora do culto. Aí tem muitos que na hora de pregar sabem nem onde a Bíblia está. Ou ela já fica ali num cantinho reservado, só no ponto de pegar e levar para a igreja. Uma pessoa dessa, que não tem leitura diária, bíblica, ela é muito fácil de ser levada por falsos ensinamentos. Essa pessoa que não tem uma vida de leitura bíblica diária, não tem a prática de leitura, o que o pregador disser de errado ali, ele vai acatar. Por quê? Porque ele não tem conhecimento bíblico, ele não para ler a Bíblia. Ou às vezes até aquele irmão, aquela irmã que não tem também leitura. Às vezes é uma pessoa que está sentada ali no banco te ouvindo, mas aquela pessoa não tem leitura, não sabe nem ler a Bíblia. Eu, na escola bíblica dominical, quando eu estou ensinando, eu sempre falo, irmãos, você que não sabe ler, que não tem, ou que tem problema nas vistas, não consegue estar lendo, e não tem leitura, é simples. Pegue o seu aparelho de celular que você tem. Todo ser humano hoje tem um aparelho de celular. Tanto o leigo quanto o culto, todos temos um aparelho de celular. Então eu falo, irmãos, pegue um aparelho de celular. Se quiser baixar o aplicativo, você baixa o aplicativo. Se não, lá no Google mesmo, dá para você pesquisar lá, Bíblia Online, e tem a opção de ouvir. Aí você vai lá e clica ali naquela opção de ouvir e ali a própria internet vai fazer a leitura daquele texto para você. Mas a pessoa, ela só fica totalmente leiga na palavra se ela realmente quiser, porque hoje nós temos muita facilidade para termos esse aprendizado na palavra. Mas mesmo assim, tem muitos que ainda têm essa dificuldade da leitura, mesmo que seja para ela escutar em um áudio. Então você que é pregador, que tem que tomar o cuidado de não falar besteira, sem falar que você corre um risco muito grande de não ser chamado para pregar nunca mais naquele local. Por quê? Porque logo o pastor que está ali, sem dúvida, ele tem algum estudo bíblico. Apesar de que tem alguns que não têm, como aqui a gente vê alguns pastores que não têm estudo bíblico. Infelizmente, a gente vê isso ainda. Mas, se a pessoa tem um estudo bíblico, que é o correto, todo pastor ter esse estudo bíblico, ter teologia, é o certo, ele vai entender que você não tem profundidade na palavra. E se você não tem profundidade na palavra, é capaz de você correr o risco de nunca mais ser chamado para pregar ali. Por quê? Porque não tem fundamento, não tem conhecimento bíblico suficiente. Então vamos tomar muito cuidado com isso, tá bom?